Fala pessoal, tudo certo? Sou o Felipe, te agradeço por clicar no canal e vamos dar uma olhada no que eu separei hoje. Porque parece que a CIA está usando testes de DNA para ver se os seres humanos têm ou não uma parte do DNA alienígena. É isso mesmo que vocês ouviram. Vamos ver aqui. Alien DNA. Uma alegação feita pelo escritor e filósofo Jason Reza Giorgiani, baseada em relatos de Lynn Benchinen, veterano do Exército e ex-membro do programa de visualização remota. A gente fez um vídeo a respeito dele, sugerindo que a CIA teria tentado utilizar banco de dados de genealogia, como 23andMe, 23 e eu, e Ancestry.com, para identificar marcadores genéticos alienígenas ou híbridos em humanos que estariam vivendo discretamente em cidades americanas. É isso mesmo que vocês ouviram. E eu separei aqui o pessoal do Psicoativo, fez um vídeo a respeito disso e ele colocou algumas pessoas falando, vamos ouvir isso aqui, depois vamos para os outros vídeos que eu tenho mais. Eu tenho o David Wilcock falando isso. E lá no final a gente também tem uma reportagem do The Nation News, uma coisa assim lá do canal. Vamos ver e ouvir. Because what Nolan and Green were interested in, this is how they laid it on the line. They feel that certain people and bloodlines trace back in time that may deal with what we're encountering. And then they feel the big question was, when you have an encounter, is it because of that? Or when you do, does it modify you? And they never were clear on where I stood, okay? They got my stuff to when they did the VA heart surgery, I found out. Then he came back later and got a saliva sample. He wanted to put me in that 100-person program. And then he did some DNA testing on myself and my son. But they feel that, I think, and again, I don't like how they talk about my case because no one's been disingenuous. He did come and try to get my DNA, but I never gave it to him. They got it through my surgery. Right. And then I gave it to Green to put off. Right. Well, if you go off of what no one else guys say, it's a bloodline. Okay. And it goes back to ancient times. And as a point of clarification, just for the viewers, Nolan did claim that he got a sample of your blood, but he actually got it through the VA, right? Well, yeah, because here's how it went. Him and Kelleher, Green met with my attorney and I in Sedona, and he tried to sell me on doing an MRI on the brain and DNA. I wouldn't do the DNA because I said, how are you going to test this and what are you looking for? He said, there's only 2 labs in the world that could do it, blah, blah. So eventually I just said, how would I know if what you're telling me is true or not anyway? So I declined the DNA. We're going to talk more about the MRI. But the next thing you know, he called Pat back that evening and sent Kelleher and Nolan down and met with us in Flagstaff the next day. And I refused. So they went back. So he brought a lobotomist and everything. They were going to take the blood. So he didn't get it. Then when I did the surgery, I found out, well, there were 2 things. Alexander told me they did it, but there's stuff that I got proof of, that there was a DOD doctor following me around everywhere. They were taking all my tissue, my samples, and he had blood drawn from me that went off site. So that's when they got the initial DNA, the blood and the tissue. They got, not only did they get blood, but they got tissue, including the valve that was damaged. And then the second time is I gave a saliva sample to Green. Now, he could say that he got it through Green, but I gave it to Green. I didn't give it to Nolan. Okay. And we've heard rumblings about this for a while. The thing is, it now reached the mainstream because... Foi o que o cara do Psicoativo falou, né? O pessoal tá preocupado, da turma tá coletando DNA pra ver se tu tem alguma parte alienígena. E a gente tem aqui o David Wilcock, que nos deixou há pouco tempo, né? E ele também tava falando isso aqui, essa reportagem é de 2 anos atrás, 3 anos atrás praticamente, 2023, onde ele fala também desse negócio de DNA. Vamos ouvir. Of people who were not given their respect before. Why does it seem so obvious to some and not others what's going on? Again, we get back to the idea that the human DNA is very, very similar to the animal kingdom. And we have all these unique behaviors and these unique
things that we do that are animalistic in nature, and the biggest one is follow the leader. So is there more like extraterrestrial blood in people that don't think that it's that it is obvious too? Like that you have a benevolent entity blood? You're speculating on something that I do have solid data for. Pete Peterson once told me that the Jesuits, the Catholic priest sect, I guess, that particular sect has 25% alien DNA, is what he said. The Jesuits have 25% alien DNA. But a lot of us on Earth do. And he said that the more of this so-called alien DNA, or extraterrestrial is probably a better word. They don't really want to be called aliens because most of them look like us. They're people. The more of that you have, you have a faster flicker frequency. That's one of the things. You will process frames of vision faster, and you cannot be brainwashed with propaganda. So yeah, there is definitely, they say that there's 5 different core human races that came out on Earth pretty much at the same time. They tried to trace it all to one mitochondrial Eve, where the mitochondria of one mother supposedly is everybody on Earth. They wanted that for the Bible, but that's not really what we get. We get But, 5 unique groups. We get 5 groups that all popped in at the same time, and apparently, we are descendants of extraterrestrial humans that were on other planets before. They crash landed here, or they modified existing primates on Earth with their DNA. Right. And yeah, there are different types of people with different types of DNA. That makes And so- sense because it totally seems like while there's the satanic ones, the ritualistic, there's the more benevolent, there's also what I totally feel like is like non-player characters. There's so many NPCs in the world that are happy with literally. Daí eles é nesse mundo lá dos NPCs, né? NPCs é um personagem do videogame que tu não consegue jogar ele. Ele é só um personagem que tá ali pra fazer o jogo funcionar. Mais ou menos isso. Mas chegou na mainstream, né? Chegou aqui no canal de notícia, News Nation. Colocou, ó, is the CIA using 23andMe and Ancestry.com to search for aliens? A CIA está usando os sites 23 e eu e os Ancestry.com para buscar alienígenas. Vamos ouvir a News Nation falando a respeito disso agora. Imagine fazer um teste de DNA e descobrir que você não é de onde pensava, certo? Talvez você tenha crescido pensando que era italiano, mas a maior parte do seu DNA é francesa. Isso acontece o tempo todo. Mas agora quero que você imagine que não é do planeta de onde pensava que era. Talvez você já soubesse disso. Sei que parece ficção científica, mas a possibilidade está ganhando muita força em alguns círculos de OVNIs, porque, em um podcast recente, o escritor e filósofo de ficção científica Jason Rezergiani disse que foi informado sobre um programa secreto da CIA pelo ex-sargento do exército do ZUE, Lynn Buchanan. Buchanan aparentemente afirma ser um espião psíquico que trabalhou para o programa de visualização remota do governo durante a Guerra Fria e foi abordado por um grupo de alienígenas conhecidos como nórdicos. Estavam escondidos à vista de todos, vivendo silenciosamente em pequenas cidades americanas. Pelo menos não se escondem quanto. Porque, de acordo com Giorgiani, Buchanan afirma que um pesquisador de OVNIs chamado Christopher Kit Green acredita que pode ter encontrado uma maneira de identificar esses alienígenas secretos ao procurar por um marcador genético híbrido ou não humano específico em bancos de dados de DNA como Ancestry e 23andMe. E no gráfico de pizza que lista as etnias, algo, às vezes chamado de cunha, é chamado de outro RML, que significa desconhecido, RML identificado. Teóricos de OVNIs acreditam que isso pode ser extraterrestre. Que tudo isso parece inacreditável, certo? E sim, alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Conforme novos arquivos de OVNIs continuam sendo divulgados pelo Pentágono, é justo pelo menos perguntar se algumas dessas coisas das quais antes ríamos talvez mereçam um escrutínio científico sério. Sabe, estou trazendo Avi Loever, astrofísico, professor de Harvard, uma das principais vozes que pressionam por uma abordagem baseada. Eu não posso colocar todo o vídeo aqui, né? São 6 minutinhos, eu já usei bastante do vídeo dele, mas tá aí. Um canal de TV americano tá falando, ó, será que a gente tem vestígio de DNA alienígena? Será que os alienígenas... Tem a história dos Anunnakis, né? Ter vindo pra cá e ter criado o ser humano. É mais ou menos isso que a gente tá indo. Eu fiz o resumo do que o Avi Loever falou ali nessa entrevista. Tá aqui, ó.
Cientista desmonta, caça ao DNA alienígena e aponta a verdade por trás dos nórdicos. Os nórdicos são seres alienígenas que são muito parecidos com nós. Dentro do folclore da ufologia tem esses seres, eles parece que estão vivendo entre nós. Eles fugiram do planeta deles porque o planeta deles era autoritário e eles vieram para cá para ter mais liberdade. É mais ou menos isso. Entrou um treco no meu olho. É mais ou menos isso a ideia. E aí o Avi Loeb vai dar, no final da entrevista, ele vai discutir, né? Loeb afirma que procurar DNA alienígena em bancos humanos é cientificamente inexistente. Formas de vida extraterrestres provavelmente teriam genética tão diferente, incluindo quiralidade distinta, que marcadores terrestres seriam inúteis. Por isso a ideia carece de credibilidade. Ele também sugere que relatos de nórdicos podem ser confundidos com recuperação de pilotos ou tecnologia de países rivais em acidentes, e pede que a comunidade científica investigue com seriedade e que o governo sabe sobre possíveis materiais extraterrestres, mesmo descartando teorias específicas como a da CIA. Então, tá aí, o pessoal tá achando que a CIA tá usando esses bancos genéticos aí de DNA para testar e ver se tu tem uma parte alienígena. E se tu tem uma parte alienígena, será que tu consegue um passaporte intergaláctico? Como é que funciona isso? Bom, tô brincando, mas o assunto é sério. O pessoal tá levando a sério isso nos Estados Unidos, porque tá vindo esse montanha aí de documentos que o governo Trump dos Estados Unidos tá liberando, né? No war.gov, lá onde eles estão liberando os arquivos dos aliens. O pessoal achava que ia ser no aliens.gov, mas o aliens.gov foi só uma tiração de sarro, vamos falar assim, né? Porque eles colocaram lá só os imigrantes ilegais vivendo nos Estados Unidos, então não tem nada a ver com extraterrestre. Uma brincadeirinha, né? Porque os aliens, pros americanos, eles chamam de as pessoas que não são dos Estados Unidos, que estão ali, os aliens. É mais ou menos isso, é um jogo de palavras ali que o governo Trump usou. Mas agora tem essa pesquisa, né? O pessoal tá com medo do DNA ser usado para ver se tu é 25% ET, né? Teve um que falou ali que o máximo é 25% de DNA alienígena. Tamo nisso. Não sei mais nada. Vou terminar por aqui falando, isso aqui é um hobby, não me incomoda. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta. A gente tem mesmo um DNA alienígena? Será que alguém da tua família aí foi lá e teve uma relação intergaláctica com um alienígena? Não sei mais nada. Fui.